Boa noite a todos, graça e paz, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que nos assistem, nos acompanham pela internet, Deus abençoe pelo YouTube. E nós estamos numa noite de festa, numa noite que o Senhor preparou para cada um de nós. E nós sabemos que a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo está aqui nessa noite. E eu peço para que você venha acalmar o teu coração, venha tranquilizar, venha colocar o teu pensamento no Senhor agora e se coloque em pé, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 98. Eu quero dizer que você não está aqui hoje por acaso. Deus, Ele tem preparado a tua vida, Deus tem cuidado de você, para que você venha aqui, ouça da palavra dEle, adore a Ele, cante louvores a Ele, e saia cheio do poder de Deus, saia cheio da unção de Deus, e a presença do Senhor vai estar acompanhando você, onde você estiver. Porque você não vai sair daqui vazio, em nome de Jesus. Amém? Salmo 98, 1 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, a sua destra e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. E mais uma vez, Salmo 98, 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. E hoje nós somos vitoriosos, porque nós temos um Deus vitorioso. Nós temos um Deus que enviou o seu único Filho, para que morresse naquela cruz. E hoje nós temos um novo cântico nos lábios. Hoje nós vamos cantar diferentemente, porque o Senhor nos deu a salvação. E hoje nós temos essa condição de entoar um cântico novo. Hoje o Senhor colocou em nossos lábios uma nova canção. Uma canção de vitória agora, não é uma canção de derrota. Agora nós vamos exaltar o nome desse Deus. Nós vamos glorificar o nome dEle, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Feche os teus olhos, comece a glorificar o Senhor. Comece a orar ao Deus da nossa salvação, aquele que tem todo o domínio, tem todo o controle sobre nossas vidas. E você está aqui porque o Senhor decidiu que vai mudar a tua história para melhor. O Senhor é quem ressignifica a sua vida. E você vai sair daqui hoje cheio da presença de Deus. Ore ao Senhor, peça para que Ele ressignifique a tua história, para que o Senhor venha te dar direção, venha te dar objetivos, que você possa estar aqui nesse mundo traçando um novo caminhar. E agora a tua vida vai ser diferente, porque você é diferente. Comece a orar ao Senhor, peça para o Senhor sondar o teu coração nessa noite. Pai, nós bendizemos o teu nome. Nós pedimos a Ti, Pai, toma conta deste culto. Ó Deus, desde o momento em que nós entramos aqui, nós sabemos que o Senhor aqui já estava, meu Pai. Aqui o Senhor já estava e já continua operando milagres, continua operando maravilhas, curas. Ó Deus, liberte vidas aqui nessa noite, salve pessoas, ó Pai. Ó Deus, e que em nome de Jesus, tenhamos, ó Deus, o nosso coração voltado para Ti neste momento. Ó Deus, que as distrações deste mundo não venham atrapalhar a nossa vida agora, meu Pai. Ó Deus, leva cativo a nossa mente e o nosso coração ao Senhor. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém e amém. Agora você pode aplaudir o Senhor bem forte, porque Ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Estamos aqui porque nós precisamos de Ti mais do que tudo, Senhor. Nós estamos aqui porque Tu és tudo em nossas vidas. Precisamos de Ti, Senhor, porque Tu és mais do que o ar que nós respiramos. Aleluia. E por isso nós nos prostramos, Senhor, diante de Ti. Nos prostramos e entregamos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes. Tudo, Senhor, entregamos a Ti. Renova-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor. Porque não é em vão que nós clamamos a um Deus vivo, que tudo pode, que tudo faz acontecer. Faça a Tua vontade, opera sobre nós. Quebranta os nossos corações nessa noite, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que o fogo do Espírito Santo incendeie esse lugar. Incendeie o meu coração, incendeie o coração dos Teus filhos, Senhor. Traga, Senhor, traga amor. Traga o renovo, Senhor, nessa noite. Que a gente possa se humilhar. Que a gente possa se entregar por completo. Não aos poucos. Não aos poucos. Mas entregue-se hoje, entregue-se agora, não perca tempo. Mas adore a esse ao Senhor que quer ouvir a tua boca abrir e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu entrego tudo que sou, tudo que eu tenho. Eu me prostro ao Deus que eu escolhi servir.
porque esse é o único do Deus suficiente. Nós não precisamos mais de nada, porque Ele já nos deu tudo, tudo foi nos entregue. Quando Ele deu o seu único filho por amor a nós. E o que nós temos feito? Qual é o amor que nós temos demonstrado ao Senhor? É um amor de troca. É um amor de troca. Você está aqui porque você quer algo? Somente? É somente isso que vale estar na presença do Senhor? Se Ele te der alguma coisa, Ele já te deu tudo que Ele tinha. Ele te deu um amor maior, Ele deu por mim, Ele deu por você. E nós estamos quantas vezes brincando de sermos crentes. Brincamos com a palavra do Senhor. Quantas vezes falamos de Jesus de boca para fora e nós não vivemos Ele. Nós não precisamos ficar falando de Jesus, nós precisamos viver Jesus. As pessoas têm que ver Jesus em nós, têm que ver a luz de Cristo em nós. Isso já basta. Coloque o seu coração diante do Senhor, porque eu colocarei o meu. Porque eu dependo dEle dia após dia para respirar. Eu dependo dEle dia após dia para estar aqui, congregando com vocês, tendo comunhão com os irmãos. Se não for o Senhor na minha vida, se não for o Senhor na minha vida, eu nada sou. Eu não sei você. Eu não sei você. Se você pode ser alguma coisa sem o Senhor. Não, eu te digo não. Você não é nada sem o Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Aleluia. Eu me prostro, Senhor. Eu me prostro, Senhor. Eu me prostro aos teus pés. Eu me rendo a quem tu és. Me aproximo em temor, atraído por teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Se prostre, não perca tempo. Não perca tempo, se prostre diante do Senhor. Aleluia. Eu me prostro aos teus pés. Eu me rendo a quem tu és. Me aproximo em temor, atraído por seu amor. Diga santo, 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 santo é o Senhor, poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor,
poderoso na sua vida. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Não se canse de dizer que Ele é poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Tu és Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Nós aguardamos por Ti, Senhor. Que Ele há de vir. Sinta o Espírito Santo. Que Ele há de vir. Que Ele há de vir. Glorioso, glorioso. Mais uma vez, irmãos. Que Ele há de vir. Que Ele há de vir. Que Ele há de vir. Glorioso, glorioso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Bem lindo para o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Renova no Senhor essa noite. Estamos aqui porque nós precisamos desse renovo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, Senhor. Aquece o nosso coração, Senhor. Amado Espírito Santo de Deus, nós sabemos que Tu estás aqui. Aleluia. Amado Espírito Santo, sopra sobre a Tua igreja. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Renova-nos, Senhor. Renova-nos nessa noite. Que possamos ser transformados. As nossas mentes sejam transformadas. Os nossos corações. Aleluia. Eu creio que o Senhor só está começando o que nós iremos receber nessa noite. Aleluia. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez, porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia, aplauda ao Senhor porque Ele é merecedor e único. Aleluia, aleluia. Santo, santo. Levanta suas mãos para cá, vamos orar por nossas crianças, que cada uma aqui seja abençoada, e que elas estão em casa também, né, Vinícius? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por cada vida aqui, meu Pai, que é tão preciosa para o Senhor. Ó Deus, continue abençoando, ó Deus, derramando sobre elas bênçãos sem medidas, ó Pai, e que o Senhor possa, ó Deus, estar dando muita saúde, muita sabedoria, Senhor, e que o Senhor possa, meu Pai, estar ajudando a cada uma delas neste processo de crescimento. Ajude os seus pais, ajude, ó Deus, em que cada pai tenha sabedoria, tenha, ó Deus, conformidade com a educação das crianças. Ó Deus, nos ajude, meu Pai, também a passar o Evangelho para as nossas crianças. Abençoe os tios na salinha, as tias, os professores, que venha ser um momento abençoado. Ó Deus, nós pedimos a Ti, meu Pai, cuide delas, em nome de Jesus. Amém e amém. A Fatinha vai trazer a mensagem nessa noite. E, irmãos, quando nós vamos ofertar, dizimar e ouvir a palavra, seja assim, sabe, não fica limitando o poder de Deus, não fica achando que Deus não quer me abençoar. Não, o desejo de Deus é de te abençoar sim. É que às vezes nós ficamos com mentalidade pequena, e nós não temos visão de crescimento, nós vamos alargar as tendas. Nós temos promessas de Deus aqui para este lugar, amém? Não é à toa não, nós vamos crescer em nome de Jesus. E a palavra de hoje vai falar muito ao teu coração, eu tenho certeza disso. Amém? Estenda as tuas mãos para cá, vamos orar pela vida da Fatinha, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer a Ti mais uma vez, obrigado, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem usado homens e mulheres do Senhor para trazer a mensagem, ó Deus. Ó Pai, continue, ó Deus, falando com o Teu povo. Use a vida da Fatinha nessa hora, meu Pai. E nós sabemos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor tem para nós aqui nessa noite, através da vida da Tua serva, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 14. Nós vamos estar fazendo a leitura dos versos 22 ao 33. O tema dessa noite é: o Jesus que supre é o mesmo que acalma. A gente vai estar lendo esse texto, mas também nós vamos estar dando um pouquinho de ênfase num texto anterior. Mas primeiro eu quero fazer a leitura. Antes de lermos, peço que o Senhor fale com você. Às vezes nós estamos tão no mecânico, né? Chegamos aqui todo domingo, entramos e saímos da mesma forma, porque nós já entramos com a mentalidade de uma rotina. Então, que nessa noite você peça que o Senhor fale com você. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, amém? Mateus 14, 22 diz assim: imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar, e ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar.
Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, ele teve medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me! E Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então, os que estavam no barco o adoraram, exclamando: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Esse é um verso bem conhecido, né? Nosso. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a tempestade, sobre as tempestades que chegam na nossa vida. Como eu disse, o tema é o Jesus, o mesmo Jesus que supre, é o Jesus que acalma. Nesse texto, se você for olhar uns versos antes, né, o começo do capítulo, João Batista, ele é decapitado. João Batista, ele é primo de Jesus, né, foi ele que veio antes, preparou o caminho para Jesus. Obrigada, Simone. E esse homem é decapitado. E um pouquinho antes, lá no Evangelho de Marcos, nós vamos ter mais detalhes. Aqui de Mateus não tem, mas no Evangelho de Marcos, se você for fazer a leitura, lá vai falar que antes desse episódio, antes de João Batista ser morto, Jesus ele envia os 12 discípulos para uma missão. Cada um, 2 em 2, eles saem para pregar a palavra. Jesus dá autoridade para eles vão, expulsam demônios, eles pregam a verdade de arrependimento. E esses homens estão chegando desse tempo. Esses homens estavam cansados, porque eles não tinham tempo nem para comer, a Bíblia fala. E quando eles chegam, logo após esse episódio, eles recebem a notícia, juntamente com Cristo, que João Batista estava morto. Imagine o coração desses homens. Que esses homens, irmãos, eram pessoas como nós. Tinham sentimento como a gente. E Jesus também. Jesus, então, ele chama esses homens e fala assim: vamos, nós vamos sair daqui. A Bíblia não fala exatamente onde eles falam. Provavelmente eles estavam em Cafarnaum. E ele sai para o outro lado do mar. Jesus fala: vamos sair, vamos de barco, eu vou levar vocês. Na região, a Bíblia também não é exatamente clara onde eles estão. Em Mateus não fala, eu acho que é Marcos que vai deixar um pouquinho claro que eles estão na região de Betsaida. Eles vão para lá, para um lugar deserto, onde não tem ninguém, que Jesus quer ter um tempo de consolo para aqueles homens, um tempo de reflexão e um tempo de descanso. Ele fala: vamos para lá de barco. E eles vão. Só que nesse mesmo período, nesse mesmo tempo, a multidão sabe que Jesus está indo para lá e eles vão a pé, correndo, no mesmo lugar que Jesus está indo. Quando Jesus chega com os discípulos naquele lugar, a multidão já estava ali esperando. Jesus, quando ele olha para aquela multidão, ele se compadece dela. Ele se compadece. E ele vai pregar, ele vai expulsar demônios, ele vai curar aquela multidão. E o nosso contexto é esse. Irmãos, em a nossa vida, às vezes, né, nós passamos por período, a maioria das vezes, né, graças a Deus por isso, por períodos que nós vemos a graça do Senhor sobre nós, a abundância do Senhor sobre as nossas vidas, o cuidado dele, né, a nossa mesa não faltando nada. Muitas vezes a nossa mesa não vai estar da forma que nós gostaríamos que estivesse, mas nunca está faltando nada. O Senhor, ele sempre tem cuidado, tem sempre suprido a necessidade dos seus filhos. E a gente vê a graça de Deus nítida sobre nós. Nada faltando, a nossa família tudo bem, a família com a saúde boa, o emprego, tudo certo. Tem dias que nós estamos vivendo isso. Mas há momentos que a tempestade chega na nossa vida. Irmãos, e o fato de nós sermos cristãos não isenta. Nós não estamos numa bolha. A partir do momento que eu creio em Jesus, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Ele, falo: olha, eu estou numa bolha, protegido, nada vai mais me afligir. Nada mais vai fazer mal para mim. Essa não é a realidade, nós sabemos. E a tempestade, ela chega em nossas vidas. E como esses discípulos, eles tinham acabado, né, eles estavam ali, tinham acabado de viver um milagre com Jesus, que foi a multiplicação dos pães. Porque chegando ali, aquela multidão estava ali. E quando vai chegando no fim do dia, os discípulos começam a se preocupar, falam assim: Jesus, manda esse povo embora. Aqui é um lugar muito longe. Até eles chegarem na cidade, não vai ter o que comer. Jesus olha para aqueles homens e fala assim: por que vocês não dão de comer para eles? A gente não tem nada. A gente tem só alguns
peixes, alguns pães aqui, como que a gente vai fazer? Traz para mim o que vocês têm. E Jesus ora e multiplica aqueles pães, aqueles peixes, milhares de pessoas comem ali, são alimentadas. E muitas vezes, e aqueles discípulos, irmãos, eles acabam de ver esse milagre. E nós também, muitas vezes, todos os dias, nós provamos desse milagre na nossa casa, na nossa mesa. O cuidado do Senhor sobre nós. Mas como que nós lidamos com essas situações? Sabendo que o Senhor, aquele que cuida, aquele que supre, aquele que está ali sempre conosco, é aquele também que muitas vezes vai permitir que eu e você passe por tempestades. E os discípulos, eles vivem exatamente isso. Primeiramente, Jesus, ele é o provedor das nossas necessidades. Ele supre. Eu acho que se eu for falar com cada um aqui, todo mundo vai ter um testemunho, vai ter uma palavra de falando do cuidado, do sustento, do diário do Senhor sobre a nossa vida, sobre a sua vida. E Jesus, quando os discípulos eles estão obedecendo uma ordem do Senhor. Porque aqui nós vemos duas situações diferentes de obediência. Jesus fala para aqueles homens, pega o cesto, ele vai lá, eles obedecem o que Jesus falou, pega o que tem e traz até a mim. Jesus pega, eles levam a Jesus, Jesus faz um milagre. Na obediência daqueles homens, eles obedecendo, Jesus opera um milagre. E eles são testemunha daquele alimento que dá para muitas pessoas comer e sobra ainda vários cestos, eles trazem de volta para Jesus. Olha o que esses homens estavam vivendo. E aí no fim da tarde, a Bíblia fala que foi na 4ª vigília da noite que aconteceu a tempestade. Esses homens entraram naquele barco. E uma coisa que muitas vezes nós fazemos, quando nós estamos fazendo a leitura, nós não percebemos. Os discípulos, eles entraram no barco por conta própria? Após a multiplicação dos pães? Não. Jesus insistiu. Jesus falou, entre no barco. Vocês vão entrar no barco, vão atravessar para o outro lado do mar e depois eu vou. Eu vou despedir a multidão, vou ter um tempo com o meu pai em oração e vocês vão. Mas por que Jesus manda eles ir? Porque Jesus tinha um propósito. Porque Jesus não foi pego de surpresa, ele sabia o que viria depois. Porque Jesus nunca é pego de surpresa, Deus nunca é pego de surpresa. Só que Jesus tinha um propósito na vida daqueles homens. Porque aqueles homens tinham acabado de viver um milagre do cuidado de Deus, de suprimento na vida daquelas pessoas e na vida deles. E eles estavam a ponto de viver outro milagre. E esses homens, eles são praticamente obrigados a entrar, imagina a cena, né, que aqueles homens, como eu disse, são pessoas como nós, eram pessoas como nós, pessoas com as mesmas emoções, com as mesmas dificuldades. Porque quando a Bíblia cita pessoas, eram pessoas comuns que eram usadas pelo Senhor. O único homem que não pecou foi Jesus. E quando eles entram ali naquele barco, eles entram contra a vontade dele. Provavelmente eles devem ter falado, mas Jesus, o Senhor vai ficar aí sozinho, olha o tanto de gente. Imagine Pedro, né? Pedro era todo o temperamento dele bem aflorado, né? Mas Jesus, eu não vou, entre no barco e vão. Eles estão, mais uma vez, obedecendo a ordem do Senhor. Dentro da vontade do Senhor. Irmãos, isso prova que o fato de você estar exatamente no centro da vontade de Deus não vai isentar você de passar por dificuldades, por tempestade na sua vida. Isso nos mostra que o fato de nós sempre estar fazendo aquilo que o Senhor nos manda não vai deixar a gente isento de passar por dificuldades. E esses homens, eles testemunharam aquele milagre, entram naquele barco, Jesus sendo o provedor, eles vê aquilo e fazendo um paralelo, né, com a nossa vida, é exatamente isso que acontece. Quantas vezes nós estamos vivendo coisas com o Senhor que nós olhamos e falamos, eu não acredito que eu estou vivendo isso. Eu não acredito que tanta coisa boa acontecendo que a gente fica até, preocupado. Conosco é assim também. Às vezes nós estamos vivendo coisas com o Senhor e de repente as coisas podem mudar de lugar. E o Jesus, que é o Jesus que supre, que é o Jesus que cuida de você diariamente, que levanta você da cama a cada dia com saúde, é o Jesus que vem no socorro na hora da tempestade. Ele é o nosso socorro na tempestade. Como eu disse, logo após aquele milagre, eles acabam de viver aquilo, Jesus vai. Jesus está no monte, irmãos, orando. Mas Jesus, ele não tirou os olhos daqueles homens. Lá no monte, ele olhava para eles, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Assim como ele sabe exatamente hoje como está o seu coração. Ele sabe exatamente como você está.
Ele sabe como você está à noite, aquelas noites mal dormidas, que às vezes a gente não dorme com o nosso coração pesado, com a nossa cabeça a mil, pensando várias coisas. Naquele exato momento, o Senhor, Ele está te vendo. Você não está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. O Senhor sempre está olhando para nós, olhando mais íntimo, com os olhos sempre olhando para nós, inclinados para nós, o seu ouvido para ouvir o meu socorro. O problema é, irmãos, que muitas vezes nós que limitamos o poder de Deus. Nós que não acreditamos no que Ele pode, o que Ele é capaz de fazer. E quando aqueles homens, logo após eles terem vivido esse milagre, eles entram ali. Imagina a situação. Eles entraram, irmãos, no começo da tarde. Não era noite ainda, era dia. Eles entraram naquele barco. E assim que eles entraram, a tempestade já começa. Pensa vocês, algum daqueles homens são homens experientes. Alguns deles eram pescadores. Eles estavam acostumados com aquilo. Mas a tempestade, a Bíblia descreve que a tempestade era muito forte e aqueles homens são tomados de temor. E eles ficam ali gritando, pedindo pela vida deles, porque eles poderiam morrer. E imagine o que eles falavam ali. Você. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, Senhor, por que eu? Senhor, mas por que o Senhor está permitindo isso vir na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Eu sempre estou ali servindo o Senhor. Olha o que eu faço para o Senhor. Irmãos, quantas vezes nós não fazemos esse questionamento? E aqueles homens, provavelmente, entre eles, Jesus, cadê o Jesus? Nós estávamos ali, Jesus acabou de fazer o milagre da multiplicação. Aqueles homens acabaram de viver aquilo. Imagine eles vivendo tudo aquilo. Jesus, ele mandou, ordenou que nós entrássemos nesse barco. Nós entramos e olha o que está acontecendo. Enquanto isso, ele está lá no monte orando. Cadê Jesus? Jesus nos abandonou? Imagine a cabeça desses homens. E a Bíblia fala que o tempo todo o Senhor via aqueles homens. Jesus, em nenhum momento ele esquece de mim. Em nenhum momento ele esquece de você. Assim como ele não tinha esquecido aqueles homens ali. Eles não sabiam, mas Jesus estava ali olhando eles, vendo o que eles estavam passando. Porque às vezes, irmãos, Jesus, ele não vai livrar você da tempestade, mas ele vai livrar você na tempestade. E essa é a diferença. Ele vai estar com você na tempestade. Porque quando a tempestade chega na sua vida, na minha vida, às vezes nós olhamos e achamos que pelo fato de sermos servos do Senhor, e nós não vamos, por quê? Às vezes nós olhamos, Senhor, ou a gente pode perguntar às vezes para o pastor, por quê? Para alguém que a gente confia, mas por que eu estou passando por isso? Quantas vezes nós passamos por dificuldade, às vezes a pessoa chega, mas por que vocês estão passando por isso? Vocês servem a Deus. Como eu disse, as tempestades, irmãos, nas nossas vidas são inevitáveis, não tem como evitá-las na nossa vida. Ela chega, às vezes subitamente nas nossas vidas. Às vezes é uma notícia de uma doença, às vezes é um problema familiar, às vezes é a falta de um emprego, às vezes é um problema na vida financeira, às vezes é uma morte que chega, e às vezes nós não sabemos como lidar, e nós perguntamos, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu, Senhor? Por quê? Por que o Senhor permite que os seus filhos passem por necessidade? Passe por tempestade, por esses dias ruins, esses dias maus. Por quê? Ele não me ama? Irmãos, as tempestades que chegam na nossa vida não vêm para destruir. As tempestades chegam para nos fortalecer espiritualmente. Fortalecer a nossa fé. Porque a fé, irmãos, não é a ausência de problemas. É a confiança de saber que o Senhor está conosco todos os dias, independente daquilo que nós estamos passando. Isso é fé. E as tempestades, ela não vem para destruir, ela vem para fortalecer. As tempestades não vêm para reprovar você na sua vida cristã, ela vem para aprovar você. A tempestade que você está passando hoje, ela não vem, Deus não permite ela na sua vida para tirar você da presença dEle. Pelo contrário, muitas vezes a tempestade chega, irmão, para trazer você para perto dEle. Porque às vezes Deus vai permitir certas coisas na nossa vida, irmãos, para ver onde está o nosso coração. Às vezes nós, como filhos, como servos, como cristãos, às vezes nós estamos indo por algum lado e o Senhor fala, opa, vou trazer esse camarada de volta. Ou às vezes nós estamos caminhando na nossa vida cristã, andando na nossa força, andando na nossa sabedoria, achando que nós somos os inabaláveis. Porque, irmãos, quando tudo vai bem, não sejamos hipócritas, quando tudo vai bem, quando tudo está bem aos nossos olhos, a saúde, a nossa casa, a nossa família, o nosso emprego, a nossa vida financeira, tudo bem. Às vezes nós deixamos Jesus no segundo plano.
Irmãos, isso é muito real. Nós não oramos. O que te faz você dobrar o seu joelho? Muitas vezes. Às vezes nós oramos, mas não é aquela oração fervorosa, não é aquela oração de busca, não é aquela oração de intimidade, sabe? É aquela oração que você vai, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tudo, gratidão em nome de Jesus, amém. Tá tudo bem. Chega o dia de cultuar o Senhor, tá tudo bem. Eu vou fazer outra coisa, não vou hoje na igreja não. Não precisa. Mas vai chegar um problema. Chega um problema na sua vida. A gente vira outra pessoa. Então, às vezes, a tempestade chega para fazer com que eu dobre meus joelhos e vou buscar o Senhor em oração. E a tempestade chega para me levar perto do Senhor. Que prostrados nós reconhecemos que Ele é soberano, que Ele é o único digno de honra e de glória nas nossas vidas. E às vezes na nossa caminhada, quando tudo está indo bem, nós deixamos isso, nós esquecemos de quem é Jesus. Nós esquecemos de quem é Deus, que Ele não é prioridade, nós deixamos Ele de segundo plano. E o Senhor, irmãos, Ele não tem prazer no nosso sofrimento. O Senhor não tem prazer que os seus filhos sofram. Então Ele permite certas coisas na nossa vida para que nós voltamos os nossos olhos para Ele, para que nós voltamos os nossos corações para Ele. É por isso que Ele permite certas coisas em nossas vidas. E aqueles homens estão ali lutando, achando que Jesus não estava vendo eles. E Jesus, vendo aqueles homens, ele chega, né, e ele chega de uma forma que aqueles homens não esperavam, porque aqueles homens sabiam que Jesus ia. Em algum momento ia ter com eles. Ele ia do outro lado, mas não sabia que hora. E Jesus chega de uma forma diferente. Irmãos, é interessante notar que Jesus não chegou andando sobre as águas por um acaso. Jesus chegou andando sobre as águas para mostrar para aqueles homens que aquilo que trazia medo, aquilo que trazia desespero, pavor, que estava tirando a paz daqueles homens, estava exatamente, literalmente, debaixo dos pés de Jesus. E aquilo que tira seu medo essa noite, aquilo que tem afligido a sua alma, aquilo que tem feito você sofrer, está literalmente nos pés do Senhor Jesus. Ele tem poder para mudar. E quando ele olha para aqueles homens, antes dele acalmar aquela tempestade, sabe o que ele faz? Jesus faz o quê? Não tenham medo, sou eu. Antes de acalmar a tempestade, ele acalma o coração dos discípulos. E às vezes, irmão, a tempestade que você está lutando hoje não são as circunstâncias que estão aqui fora, é aqui dentro, é o sentimento. Porque Jesus sabe que muitas vezes a tempestade maior não é lá fora, é aqui. E Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o seu coração, e Ele sabe. E Jesus vai e acalma aqueles homens, tem de bom ânimo, sou eu. Mas é muito fácil ter bom ânimo quando tudo vai bem. E quando tudo não está nada bem, como que eu vou ter bom ânimo, Fatinha? Está tudo errado aqui dentro de mim, eu não sei o que está acontecendo, como que vai bem? Irmãos, quando nós entendemos a soberania de Deus, quando nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele está no controle de tudo, aquele que criou os céus, a terra, aquele que tem poder sobre o vento, que todos se calam diante da presença dEle, é esse Jesus que eu sirvo, é esse Jesus que é o meu Deus. Quando eu entendo quem é Ele, eu consigo ter paz durante a tempestade da minha vida, eu consigo descansar. E Jesus, Ele chega, irmãos, na 4ª vigília da noite. Sabe o que isso quer dizer? Os judeus, eles dividiam a noite em 4 vigílias. Das 6 da tarde, das 18 a 21, era uma vigília. Da 21 à meia-noite, era a 2ª vigília. Da meia-noite a 3, era a 3ª vigília. Das 3 da manhã às 6, era a 4ª vigília. Irmão, Jesus chegou na 4ª vigília. Aqueles discípulos estavam, provavelmente, antes das 6 da tarde, passando por aquela tempestade. Ora, o período de tempo que esses homens estavam lutando naquela tempestade, lutando às vezes pela própria vida, eles estavam desesperados. Isso nos mostra que Jesus, Ele vem. Ele chega, nem se for na 4ª vigília. Ele chega para nos socorrer, Ele chega para acalmar o nosso coração. Ele vem. Só que às vezes o medo chega porque nós perdemos a perspectiva da presença do Senhor. Nós esquecemos que Jesus, Ele está conosco. Nós esquecemos dEle. Às vezes o medo vem, às vezes a ansiedade vem porque nós esquecemos da presença dEle em todo o tempo na nossa vida. Nós esquecemos que Ele vem. Às vezes Ele não vai chegar no meu tempo. O tempo do Senhor não é o meu, não é o seu, não é o mesmo. A agenda dEle não está ali com a nossa. Olha, Deus, eu quero você aqui agora. Faz agora, não. Ele vai vir, Ele chega. Às vezes quando você já gastou todas as suas estratégias, você já não tem mais
força, porque tem problema, irmão, tem dificuldade que chega, que nós conseguimos resolver, né? Nós olhamos, achamos que estamos sob o controle, dá para resolver. Mas quando chega uma coisa que nós não conseguimos, uma dificuldade que nós não conseguimos resolver, que nós olhamos, quando nós olhamos, falamos, Senhor, não dá. Você já gastou toda a sua sabedoria, todas as estratégias, tudo que você tinha como visão, como humano, vendo aquilo, quando você fala, não tem mais força, eu não sei mais o que fazer. É nessa hora que Jesus vem. Eu estou aqui. Eu estou aqui para cuidar de você. Eu estou aqui para socorrer você. E Jesus olha para Pedro e fala, vem. Pedro, né, como sendo Pedro, fala, se é você mesmo, Senhor, acho que eu vou até aí. E Pedro olhando para Jesus, ele vai até aquele homem. Mas quando Pedro, ele começa a olhar ao redor, a circunstância, o vento, ele sente medo. E ele começa a afundar. Por isso que muitas vezes nós ficamos perdidos, com medo, sem direção, porque os nossos olhos não estão no Senhor. Nós colocamos os olhos em circunstâncias, nós colocamos os olhos em problemas e esquecemos de buscar o Senhor. Deixamos o Senhor de lado. Quando algum problema chega, às vezes, a nossa atitude é deixar o Senhor. Eu não vou mais à igreja, eu não vou mais servi-lo, eu não consigo. Olha, minha vida está uma bagunça, olha o que eu estou passando, alguém está doente. Por que o Senhor permitiu isso? E colocamos os olhos naquilo que é o nosso problema. E nós nos começamos a afundar. Nós começamos a nos perder. E quando Jesus olha para Pedro e fala, homem de pequena fé, por que você duvidaste? E às vezes a gente olha para Pedro, né, e fala, nossa, Pedro estava diante de Jesus e teve essa atitude, acabou de testemunhar um milagre. Irmãos, nós somos iguais. Quanto que o Senhor já fez na nossa vida? Quantas bênçãos Ele já fez, o quanto Ele já fez por nós, e quando chega um problema, nós esquecemos daquilo que Ele fez lá atrás e começamos a questionar Ele. Tiramos os olhos deles, esquecemos de quem Ele é. Vivemos tanta coisa com Ele, só, irmãos, o fato de você estar aqui hoje, com saúde, é uma bênção, uma prova do cuidado do Senhor. Às vezes nós somos ingratos, porque o Senhor não tem dado aquilo que o meu coração, o nosso coração quer. Mas o Senhor sabe que se Ele der alguma coisa que nós queremos, vai levar para longe dEle. Então não se questione. Se o Senhor não está dando o que você está pedindo, se o Senhor não está fazendo o que você está pedindo, Ele está cuidando de você, Ele está te livrando, porque Ele conhece o seu coração. E às vezes Ele vai permitir situações na sua vida, para que você coloque o seu coração direito no lugar que Ele quer que esteja. Então entenda. E o fato de você estar servindo ao Senhor, o fato de você estar fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, de você estar na presença do Senhor, não vai isentar você de dificuldade, de tempestade. A tempestade vai chegar na sua vida, vai chegar na minha vida, mas o que vai fazer diferença na minha e na sua vida é de quem é Jesus para você. Jesus, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que fez essa tempestade parar, que acalmou os ventos, é o mesmo que multiplicou pães, é o mesmo que ressuscitou mortos, que curou os enfermos. Ele é o mesmo Jesus, Ele não mudou, o poder dEle não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E as pessoas que viviam essas experiências com o Senhor, eram as pessoas comuns como nós. O que fazia diferença? Era atitude, era fé, era entrega. Quando nós olhamos para aqueles pães, Jesus, Ele não estava preocupado tanto que tinha, Ele foi lá e fez. Jesus não está preocupado com o que você tem para entregar, o quanto, se é muito, se é pouco. Ele só quer que você entregue aquilo de melhor que você tem para Ele. Às vezes o meu muito não vai ter o valor que o pouco que o seu Armênio tem para entregar para o Senhor. Que perante os meus olhos é muito, e o do seu Armênio é pouco, mas para o Senhor é o mesmo valor. O que vale é o coração, e o Senhor quer aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso coração, entregue totalmente a Ele, para Ele. Quando nós entendemos que todas as coisas são para Ele, por Ele, para Ele, as coisas começam a fluir melhor, nós conseguimos entender. Patinho, vou passar pelas dificuldades, não vou ter medo. Não, irmãos, nós vamos ter medo, nós somos humanos, nós vamos sofrer, nós vamos chorar. Só que a diferença da presença dEle no barco faz toda a diferença nas nossas vidas. Ele nos traz paz, Ele acalma o nosso interior, Ele acalma a nossa alma. Irmãos, quantas vezes nós entramos no quarto despedaçado para orar, com os corações pesados, ou até aqui mesmo, chegamos aqui com o nosso coração daquele jeito.
E aí, durante o louvor, durante uma palavra, durante uma oração, nós sentimos nossas forças renovadas, o Senhor falando conosco, e nós saímos com o mesmo problema, mas com o nosso coração mudado, transformado pelo Senhor, com o nosso coração fortalecido nele. Então, o fato de permanecer nele, de buscar, de não deixar, de colocar ele como prioridade, de estar na presença dele, de estar em comunhão com os irmãos, isso faz a diferença na nossa vida. O Jesus que cuida do pão é o também que cuida da paz do seu coração. É aquele que está aqui essa noite, falando, eu estou aqui. Eu não sei o que você tem, eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas o Senhor está te dizendo, eu estou aqui. Sou eu, não tenha medo. Nós sentimos falta de muitas pessoas hoje, e ore para que essas pessoas venham congregar, né, em nome de Jesus, venham entender o quão é importante o congregar. Né, não venha a enredar por caminhos que, assim como a Bíblia diz lá em Hebreus 10, 25, aqueles que acostumavam não frequentar os cultos. Irmãos, isso não é saudável para nós. Isso nossos filhos estão vendo. Tá? A nossa família está vendo o nosso compromisso com Deus. Esse não tem um compromisso. Meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio não tem compromisso. Então, por que eu terei? Não há por que eu ter. Então, cuide, que isso é exemplo também. E vamos orar para que pessoas se firmem, em nome de Jesus. Eu gostei muito no início, a Carninha falando, né, ministrando sobre as pessoas terem esse compromisso com o Senhor. Sabe, Deus dá uma visão, só que nós precisamos de pessoas, nós precisamos de alargar nossas tendas, nós precisamos avançar, em nome de Jesus. E nós contamos com cada um de vocês, amém? E é óbvio, alguns não estão aqui por conta da saúde, outros não. É muita desculpa, irmãos. Desculpa eu estar falando isso, mas chega o domingo, estou isso, estou aquilo, amanhã está normal. Isso é espiritual. Isso não é porque, é o domingo. É espiritual. O diabo tenta, de alguma forma, tirar você do caminho dele. Nós estamos achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Então, ore para que as pessoas voltem a congregar, voltem a estar aqui neste lugar, em nome de Jesus. Eu conto com as orações de vocês. Amém? Boa noite, queridos. Vai ser rápido. Só para dar uma satisfação para os irmãos, né, nós compramos o material que precisa para arrumar o telhado. Não conseguimos ainda, né, arrumar. Por quê? O tempo. Conversei com o Clodoaldo tudo agora no comecinho do culto. A gente está acompanhando a previsão do tempo direto. Não fizemos ainda porque, realmente, se chover, se fizermos e chover, estragou o produto inteiro. E não é barato. A partir de quarta ali que a gente está acompanhando, quinta-feira, vai estender o tempo legal. Então, homens, em nome de Jesus, a gente precisa do apoio de vocês. Né, eu estou jogando lá no grupo tudo o que está acontecendo. Se tudo der certo, a gente vai querer fazer já no sábado. Igual agora está chuviscando tudo, a preocupação nossa é já começar a molhar aqui, parar a live. Então, é várias coisinhas que acontecem nos bastidores que a gente fica preocupado. Mas tem que subir no telhado, eu não sei nada de telhado. É serviço de formiguinha. Enquanto um está aqui, o outro está passando a ferramenta ali, o outro está segurando o andaime. Então, assim, mesmo que não saiba fazer nada, não saiba subir no telhado, que realmente já é um serviço mais específico, tudo, mas vem ajudar. Vem ajudar, eu estou jogando lá no grupo dos homens. Quem não está no grupo, me procure, que a gente vai estar adicionando. A gente está sempre colocando alguma coisa lá. Então, provavelmente, no sábado, a gente vai estar querendo fazer o trabalho para realmente parar esse problema que nós temos aqui. Né? Inclusive, até tem ali a parte elétrica ali que está começando a chover também, já estendeu também um pouquinho mais para lá, então a gente está começando a ficar muito preocupado com essa situação. Então, previsão para esse final de semana de fazermos, amém? Deus abençoe. E o pastor Antônio vai orar por nossas famílias e que tenhamos aí, né, dias abençoadores. Olha o tamanho daquela família, que benção, né? Grande, né? Deus abençoe. Boa noite, queridos. Feche teus olhos. Querido e eterno Deus, te louvamos, agradecidos por tudo quanto o Senhor tem nos feito, Pai, nesse dia, nessa noite, pela Tua palavra, pelos louvor, por tudo que aconteceu aqui nessa noite, meu Pai. Te louvamos, te damos graça por tudo. Abençoe cada vida, cada família, cada membro de cada família, meu Pai, dando saúde, dando paz, dando graça, protegendo, guardando, sustentando, alegrando, renovando, consolando, e que toda família, que cada família, meu Pai, tenha uma semana abençoada, produtiva, para a glória de Deus Pai. Você pode dizer amém? Amém. Seja abençoado.
Levante suas mãos ao céu, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Tem um cafezinho ali ao fundo, que está, ó, top. Deus abençoe, boa semana e até quarta-feira, em nome de Jesus. Vá em paz.